Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição desta quarta-feira, dia 13 de agosto de 2025 do Cidadania SA, seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. Hoje eu vou falar do pacote que o governo federal está lançando para proteger nosso país, chamado de Brasil Soberano. Também sobre a questão da regulamentação das redes, que também o governo federal está se mexendo, e o que aconteceu com o Brutamontes que matou o Gari, tá? São essas as três principais notícias de hoje. Prestem muita atenção em tudo que a gente vai falar aqui hoje, tá bom? Primeira matéria da BBC News Brasil. As medidas do governo Lula para proteger a economia do tarifaço de Trump. Tentaram negociar, tentaram conversar, mas o outro lado não está aberto, muito por causa do trabalho daqueles dois imbecis chamados Eduardo Bolsonaro e o outro lá, neto do ditador, o Paulo Figueiredo, tá? O que o Lula está fazendo, o que o governo está fazendo, tá? As ações incluem linha de crédito subsidiadas, adiamento da cobrança de impostos e compras governamentais de alimentos dos setores impactados. Por exemplo, café e carne. São os dois principais afetados. Também, além disso, o pacote prevê que as empresas beneficiadas sejam obrigadas a manter empregados, certo? Tem que manter os empregos, obviamente, tá? Aspas aqui para o presidente Lula. Nós não estamos anunciando reciprocidade. Veja como nós somos negociadores. Nós não queremos, em um primeiro momento, fazer nada que justifique piorar a nossa relação, disse Lula. Aqui no Brasil, temos um poder judiciário autônomo, garantido na Constituição de 88, em que o Poder Executivo e o Congresso não têm nenhuma incidência a julgamento. Por quê? O o tarifinho do Trump foi usado a justificativa de que era a gente estava recebendo tarifaço porque o Bolsonaro estava sendo perseguido pela justiça. E ele queria o quê? Queria que o governo brasileiro interferisse no judiciário para salvar o Bolsonaro. Isso não é feito em uma democracia, não. Na ditadura, sim. Na ditadura, talvez o STF nem existiria mais. E assim, não tinha o que o governo brasileiro fazer. O Japão é um parceiro dos Estados Unidos, depois da Segunda Guerra, obviamente, né? Tomou taxa. A Índia é parceira dos Estados Unidos, tomou taxa. A Europa tomou taxa. Todo mundo tomou taxa. Então não tem essa de que, se tivesse soltado o Bolsonaro, não, ia tomar taxa do mesmo jeito. E agora tem um lado que trabalha para a coisa ficar pior, porque os Bolsonaros lá, o Eduardo e o Figueiredo, estão indo para Washington, foram para Washington já para se reunir para aumentar as sanções. E o outro lado está trabalhando para cuidar do nosso país. E esse lado é o governo federal, tá? Aqui, ó. Porque hoje o cara disse que o Brasil está desrespeitando os direitos humanos. Mas o Bolsonaro não falava que direitos humanos é o esterco da vagabundagem? Eu não entendo esse pessoal, mas ok. Aspas aqui pro Lula. Ninguém está desrespeitando regras dos direitos humanos, como estão tentando apresentar ao mundo. Nossos amigos americanos, toda vez que tentam brigar com alguém, eles criam a imagem do demônio para o outro lado. Né? Foi assim no Irã, no Iraque, na Síria, no Vietnã, aqui na América do Sul inteira. Então, assim, quem é os Estados Unidos para acusar outro país de estar ferindo os direitos humanos? Me diga você aí, porque é brincadeira. Então, as medidas entram em vigor com a edição de uma medida provisória, que ainda tem que ser aprovada pelo Congresso. Segundo o Ministério da Fazenda, o impacto fiscal das medidas será de 9,5 bilhões de reais, mas a intenção do governo é que ela seja aprovada também uma lei complementar, permitindo que esses gastos fiquem de fora da meta fiscal desse ano. Porque senão não vai dar, né? E deve ser aprovada porque no anúncio, quem estava lá do lado de Lula? Hugo nem se importa e o Alcolumbre.
tentando melhorar a imagem deles, né? Vamos lá. O governo anunciou uma mudança no Fundo de Garantia à Exportação, o FGE, para que seus recursos possam ser usados em empréstimos subsidiados para empresas afetadas pelo tarifaço. Segundo o Ministério da Fazenda, isso vai liberar 30 bilhões de reais para empréstimos. Antes dessa mudança, o FGE era usado como garantia para operações de crédito para exportações, mas não para empréstimos diretamente. O pacote anunciado prevê que a liberação dos empréstimos priorizará as empresas mais afetadas pelo tarifaço, levando em conta, por exemplo, a dependência do faturamento em relação às exportações para os Estados Unidos. O governo também anunciou que pequenas e médias empresas poderão recorrer a fundos garantidores para acessar o crédito. Para isso, a União vai depositar 4 bilhões e meio de reais em fundos administrados pelo Banco do Brasil e pelo BNDES. Esse aporte representa parte do custo de 9 bilhões e meio de reais do pacote. A medida aumenta em até 3 pontos percentuais o benefício para empresas cujas exportações de produtos industrializados foram prejudicadas por medidas tarifárias unilaterais, anunciou o governo. A medida vai valer até 2026, já que em 2027 todas as exportações deixarão de ser tributadas no país com a entrada em vigor da reforma tributária já aprovada no Congresso. O pacote inclui ainda as compras governamentais. O que é isso? Inclui uma proposta de alteração da lei que regula as compras públicas de alimentos para facilitar que União, estados e municípios possam adquirir produtos perecíveis que seriam vendidos aos Estados Unidos e ficaram encalhados após o tarifaço. Os alimentos poderão ser usados na merenda escolar, por exemplo. Não há, porém, uma meta de quanto será comprado, explicou o governo. A medida atendeu em especial a demanda dos estados mais atingidos como Ceará e Pernambuco. No caso do Ceará, o governado pelo Eumano de Freitas, do PT, os setores de pescados e frutas são grandes exportadores para os Estados Unidos. A paralisação das exportações em alguns setores afetados pelas tarifas já tem levado empresas a conceder férias coletivas. O governo tenta evitar demissões, condicionando o acesso ao pacote emergencial à manutenção dos postos de trabalho. Tá? Será criada a Câmara Nacional de Acompanhamento do Emprego para monitorar as empresas atingidas e fiscalizar obrigações e acordos trabalhistas. Também fará parte de suas atribuições engajar trabalhadores e empregadores em negociações para atender às necessidades das empresas afetadas, assim como aplicar mecanismos relacionados a situações emergenciais, como suspensão temporária de contratos dentro da lei. Essa é a primeira matéria, a matéria da CNN. Tem uma outra aqui que tem mais falas, tá? Do pessoal que participou lá e é mais resumida. As duas estão na descrição do vídeo, tá? Isso pode entrar também no Conab, né? Que é o compra quando o governo compra excedente para depois colocar no mercado e baixar o preço dos produtos, principalmente do café, que aumentou horrores. E o café foi sobretaxado pelos Estados Unidos. Então o governo pode acabar comprando a safra excedente do café, o que seria enviado para os Estados Unidos não vai mais. Então compra, coloca no mercado nacional, mercado interno, para ver se cai um pouco o preço do café. Né? Eu vou trazer algumas falas aqui do pessoal que participou lá. O vice-presidente Geraldo Alckmin classificou a medida americana como injusta. Ele lembrou que dos 10 produtos mais exportados pelos Estados Unidos ao Brasil, 8 entram com tarifa zero. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o Brasil está sendo penalizado por ser mais democrático que seu agressor e que as ações anunciadas incluem crédito, seguro e ajustes no Reintegra. Já a ministra Gleisi Hoffmann ressaltou que as medidas são uma forma de proteger o país de uma tarifação unilateral e defender a democracia. O presidente Lula reforçou que não havia razão para o Brasil ser taxado e que o país não está assinando reciprocidade. Aspas para o Lula. O Brasil não tinha efetivamente nenhuma razão para ser taxado e tampouco aceitaremos qualquer pecha de que no Brasil nós não respeitamos direitos humanos e de que o julgamento nosso está sendo feito de forma arbitrária. O governo batizou a medida de Brasil Soberano, tá? A medida entra em vigor ao ser publicada no Diário Oficial da União
porém vai ter que ser aprovada em até 120 dias pelo Congresso Nacional para que continue válida. Tá? É isso. Então prestem bem atenção. Um lado continua trabalhando para que as sanções aumentem e outro lado continua trabalhando para proteger a nossa soberania e o nosso país. E aí eu tenho que ouvir aquele verme do Tarcísio falar que o Brasil está cansado do Lula. Se não fosse o Lula para defender o Brasil, ou você acha que o Brasil não seria taxado se fosse o Bolsonaro o presidente, ou você, cara de areia mijada, se fosse você o presidente, você acha que o Brasil não seria taxado? O mundo foi taxado. Inclusive parceiros históricos dos Estados Unidos, como eu já disse aqui hoje. Então assim, se fosse você que apagou lá a fotinho com o boné do MAGA, você teria aberto as pernas para os Estados Unidos, a gente teria sido taxado e ainda estaria subserviente aos Estados Unidos, que é o que vocês defendem. Então, Tarcísio, você deveria se preocupar com a quantidade absurda de pedágios que você está colocando no estado de São Paulo. Talvez você devesse se preocupar com isso. Tá? Agora, vamos falar do quê? O sujeito lá que matou o Gari, Justiça decreta prisão preventiva de empresário suspeito de matar Gari. Matéria da Folha. O empresário René da Silva Nogueira Júnior, de 47 anos, detido em flagrante por suspeita de atirar e matar um gari durante a briga de trânsito em Belo Horizonte, teve a prisão convertida em preventiva hoje, após passar por audiência de custódia. Decisão do juiz contraria pedido da defesa do René, que solicitou relaxamento da prisão alegando bons antecedentes e residência fixa. René passou por audiência na Central de Audiências de Custódia de Belo Horizonte. O advogado do réu aí afirmou à reportagem que a defesa vai se manifestar após o resultado da audiência de custódia. O espaço segue aberto para manifestação, então até agora a defesa não se manifestou. Tá? Ele fugiu do local do crime, sempre bom lembrar disso, tá? Laudemir e outros garis saíram em defesa da colega de trabalho quando o motorista pegou a arma e atingiu a vítima na região torácica. Lembra, ele estava reclamando do caminhão de lixo, estava tampando a rua, tá? Ele teria se incomodado com o espaço que o caminhão de lixo ocupava e exigiu que a motorista liberasse a via para que ele passasse com o carro. Ele teria ameaçado atirar na cara da motorista, uma mulher, do caminhão de lixo, segundo testemunhas. Aí o Laudemir, que é o gari que foi assassinado por esse cara, e os outros garis saíram em defesa da colega de trabalho quando o motorista pegou a arma e atingiu a vítima na região torácica. Laudemir foi socorrido e encaminhado ao Hospital Santa Rita em Contagem, mas morreu. O empresário, o Brutamontes, o cidadão de família, cristão, casado, essa porcaria toda do cidadão de bem, fugiu do local do crime e foi preso enquanto treinava em uma academia de alto padrão. A prisão ocorreu na tarde de segunda, como eu trouxe no vídeo de ontem, tá? Cara, muito triste. Olha lá, cristão, esposo, pai e patriota. René da Silva Nogueira Júnior se apresenta como sócio administrador de 3 empresas. O empresário é casado com uma delegada da Polícia Civil de Minas Gerais. Nas redes sociais, René se descrevia como cristão, esposo, pai e patriota. Eu queria saber que Cristo é esse que esse povo segue, porque tá tudo errado, né, cara? A polícia não informou se o empresário possui autorização para porte e posse de arma de fogo ou se a arma usada no crime seria da esposa dele. Como a identidade dela não foi divulgada, a reportagem não conseguiu localizá-la para pedir posicionamento. Então é isso, tá preso, tá? Tá preso. Agora a última, Lula se reúne com ministros para tratar de projeto de lei que regula a atuação de Big Techs no Brasil. O presidente Lula se reuniu com ministros na tarde de hoje para tratar desse projeto. O texto terá como um dos focos a proteção de crianças e adolescentes nas redes sociais. O Planalto analisa 2 propostas complementares em que o governo trabalha desde o início do ano. Um texto trata sobre como lidar com o conteúdo e foi formulado pelo Ministério da Justiça. Outra proposta em debate se concentra na regulação financeira das Big Techs, formulada pelo Ministério da Fazenda.
Tá? Segundo fontes do Palácio do Planalto, a reunião não foi conclusiva, mas o governo considera que as divergências foram resolvidas e agora vai realizar ajustes na proposta. Apesar de o presidente Lula ter afirmado ontem que o governo enviaria o projeto ao Congresso hoje, o ministro Sidônio Palmeira afirmou que não há prazo para enviar o projeto ao Legislativo, mas que o governo quer chegar a uma conclusão sobre a proposta. Segundo interlocutores, o projeto do governo será amplo. O texto não terá foco no tema da adultização, mas terá uma dimensão de proteção dos usuários das plataformas contra crimes, fraudes e golpes. Agora que a extrema-direita fica louca, hein? O combate às fake news e discurso do ódio também serão abordados na proposta. Ótimo, presidente. É isso aí. Em entrevista à Rádio Band News na terça, o presidente Lula afirmou que há divergência de ministros em alguns pontos do texto do projeto. Existe uma divergência entre o Ministério da Justiça e a Secretaria de Comunicação sobre a remoção de conteúdo ilegal e o bloqueio das plataformas. Tá? Mas estão se mexendo, tem que botar tudo no mesmo balaio. É isso mesmo que tem que fazer. Tá? Lembrando, tudo que eu falei, as matérias estão aqui na descrição do vídeo. Leiam as matérias. Leiam muito. Tá bom? Essa foi a edição de hoje. Um grande abraço para todo mundo e até amanhã.